Olá para os meus alunos da terceira série, vamos dar continuidade ao nosso estudo à distância, as nossas videoaulas, e vamos prosseguir com o conteúdo de geometria analítica, que nós vamos estudar agora sobre as cônicas, tá? Por que cônicas? Porque esse estudo vem a partir de cones, são figuras formadas a partir de cones. Esse estudo ele está no volume 10, no capítulo 24, páginas de 18 a 26. Tá? Vamos iniciar o estudo das cônicas. Seguinte, de acordo com esse desenho aqui, eu tenho esse cone e esse cone aqui. Sempre a visualização é através desses dois cones que tem o vértice em comum nos dois. Então aqui, que é o vértice dos dois cones, tá? Então, um cone para cima e um cone para baixo. Nesse caso aqui poderia ser apenas um cone, não faz diferença, mas quando eu vou trabalhar com hipérbole, eu preciso dos dois. Então vamos lá. Primeiro, eu vou pegar um plano e cortar esse cone. Aqui eu tenho o eixo do meu cone, que passa aqui no vértice aqui, e aqui ele é bem no centro, tá, do meu cone. Eu pego um plano e corto esse meu cone perpendicular a esse eixo, ou seja, ele vai formar 90 graus com esse eixo aqui, vai formar 90 graus, tá? Com o eixo central aqui do meu cone. Quando eu faço esse corte de 90 graus, a figura gerada aqui, que intercepta o cone, é uma circunferência, tá? Só que a circunferência nós não vamos trabalhar com ela, nós vamos trabalhar com três figuras, que são que é a elipse, a parábola e a hipérbole. Então, olha só, a partir do momento que eu vou pegar um plano e cortar esse cone não perpendicular, ou seja, vai formar um ângulo menor do que 90, ou seja, esse plano está inclinado. A partir do momento que eu intercepto esse cone de forma inclinada, olha só, essa figura formada aqui é uma elipse, tá vendo? Uma elipse, ela é uma circunferência aqui oval, certo? A circunferência é assim, uma bolinha. A elipse, ela é oval, tá? Então ela pode ser uma figura oval, ela pode ser mais achatada ou ela pode ser mais arredondada, tá bom? Quando a gente for fazer o estudo aqui, você vai perceber a diferença entre você ter uma circunferência e uma elipse nesse estudo. Por que a gente não faz o estudo disso daqui usando circunferência, tá? Mais à frente nós vamos entender o porquê que não pode ser utilizada a circunferência. Não é que não pode, é porque não faz sentido a gente usar a circunferência dentro do estudo das cônicas. Depois, as outras duas é a parábola. A parábola é quando a gente o plano corta o cone aqui paralelo a esse lado, ao lado aqui do cone. Então a figura formada aqui vai ser uma parábola, que intercepta o cone aqui vai ser uma parábola, tá? E quando você corta um ângulo maior do que 90 graus aqui, você vai cortar tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Aí é formado a hipérbole, tá? Então essas três figuras nós vamos trabalhar, a elipse, a parábola e a hipérbole, tá? Então, a princípio, nós vamos começar com o estudo da elipse. O que vem a ser a elipse? Tá aqui, o cone, no plano cortou aqui, formou uma elipse aqui, certo? Elipse é uma curva plana formada por todos os pontos do plano tais que a soma de suas distâncias a dois pontos fixos dados, que são chamados focos, é constante e igual a 2a. Vou explicar para vocês o que vem a ser isso, Acredito que você escutou essa definição e não entendeu nada. Então, vou explicar para você o que vem a ser a elipse. Tá aqui, eu tenho essa elipse aqui, oval. Eu vou fixar dois pontos, um aqui e outro aqui. Esse aqui eu chamei de F1 e esse aqui de F2. De modo que a distância de F1 até o centro é a mesma de F2 até o centro. Então, eu vou fixar dois pontos aqui, a distância deles até o centro é a mesma, tá bom? Sempre uma elipse vai ter um eixo que chama de eixo maior, que é aqui, esse ponto aqui até aqui,
certo? Algumas literaturas chamam de vértice, né? Vértice A1, vértice A2, aqui tá vértice A, vértice A'. E aqui, ó, nesse ponto aqui que também que passa pelo centro, a gente chama de B, B1 e B2, tá? Então tem, ó, esse eu quero chamar de eixo maior, esse aqui é de eixo menor. O que é que acontece? Eu vou fixar dois pontos aqui, F1 e F2, que são os focos, de modo que a distância dos dois até o centro é a mesma. Eu vou colocar um ponto qualquer bem aqui, ó, na minha elipse. A distância desse ponto até o foco 1 e até o foco 2 é a mesma distância do ponto A ao outro ponto, o ponto A até o ponto A' aqui, ó, A1, A2, certo? Essa distância aqui, ó, até aqui o centro, a gente chama de A. Então, o outro pedaço também é A. Se eu somar aqui A mais esse outro pedaço aqui, ó, A mais A, vai dar 2A. Então, a distância daqui até aqui é 2A. A definição de elipse é isso, ó, fixados dois pontos, F1 e F2. O conjunto dos pontos tais que a distância do ponto até F1 mais a distância do ponto até F2 é igual a 2A. Ou seja, eu marco um ponto meio aqui, ó, ponto Q. Vou ligar até o F1 até o F2. Se eu somar essas duas distâncias, vai dar igual a 2A. Você pode pegar o ponto em qualquer parte da elipse. Vou pegar aqui o ponto R. Vou ligar ele aqui no F1 e no F2, assim, no foco 1 no foco 2. Soma essa distância mais essa, vai dar igual a 2A. Eu posso pegar ponto em qualquer parte da minha elipse, de modo que esse ponto, se eu ligar ele no foco 1 e no foco 2 e somar e der igual a 2A, eu tenho uma elipse. Então, qualquer ponto que você marcou aqui, ó, imagina que não tivesse essa circunferência, você marca um ponto aqui, a distância desse ponto do foco 1 até o foco 2 deu igual a 2A, pronto, você tem uma elipse, tá? Essa é a definição de elipse. Então vamos lá, vamos estudar os elementos, né? Apesar que eu já citei alguns aqui, mas vamos lá. Ó, daqui até aqui, a gente chama de A. Então, esse pedaço também é A, certo? Daqui até aqui, até o outro vértice aqui, a gente chama de B. Então, daqui até aqui é B. Ou seja, essa medida mais essa medida é 2B. Essa medida mais essa medida é 2A, certo? Esse eixo que tem o A, ele é maior do que o eixo que tem o B, tá? Então, esse aqui é chamado de eixo maior e esse aqui é de eixo menor. Sendo que o eixo maior é composto por 2A e o eixo menor é composto de 2B. Aqui é o foco 2 e esse aqui é o foco 1. Os focos também a gente chama de C, ponto C, tá? Aqui é os focos. A distância de um foco até o outro a gente chama de distância, é conhecida também como distância focal, tá? Sendo que, ó, 2A, tá vendo? Essa distância toda. Aqui, ó, eu tenho, ó, 2B. E aqui eu tenho, ó, de um foco até o outro, eu tenho 2C. Vamos lá, ó. F1 e F2 são os focos da elipse. O O aqui é o centro da elipse. De A até a linha, eu tenho o eixo maior. Alguns livros vão mostrar A1 e A2. De B a B', eu tenho o eixo menor, que é esse eixo aqui. Eu sempre vou ter o eixo maior e o eixo menor. Tá bom? O que acontece se os dois eixos tivessem o mesmo tamanho? Eu não teria uma elipse, eu teria uma circunferência. Tá? Por isso que a gente estuda a elipse, não a circunferência. Por quê? Porque eu vou ter a diferença entre dois eixos, porque eu posso desenhar, porque esse eixo aqui, essa elipse, ela pode estar, igual nesse caso, ela está mais comprida aqui no sentido horizontal, mas ela pode ser mais comprida também no sentido vertical. Então, isso daí na circunferência não teria sentido, porque tanto faz os eixos, teria o eixo A com o eixo B teria o mesmo tamanho. Então, não faria sentido a gente estudar isso por conta dessa diferença de eixos que não tem quando se estuda na circunferência. Já que na elipse nós temos a diferença, né? Olha só, a distância de F1 até F2 é conhecida como distância focal e é igual a 2C. Já foi visto isso, né? E o eixo maior mede 2A, o eixo menor mede 2B. O que acontece? Olha só, essa relação pitagórica aqui, ó, relação pitagórica, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Mas o que o teorema de Pitágoras tem a ver com elipse? Tem tudo a ver. Olha só, se eu marcar um ponto aqui, tá? Vou chamar esse ponto de ponto P. A distância dele nesse foco aqui, se eu somar com a distância dele até o outro foco, eu tenho o quê?
2A, essa medida do A, mas esse outro A vai dar a mesma medida, é o mesmo tamanho. Agora, imagina se eu marcar um ponto bem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, como ele está bem no centro, esse foco aqui, mas esse outro foco aqui tem a mesma medida, não é? E esse foco, ó, do B até o F1, vai ter o tamanho do A, esse aqui também vai ter a mesma medida do A. Então, esses dois tamanhos aqui, tanto esse quanto esse, tem o tamanho do A. Porque se eu somar os dois, vai dar 2A. Como esse está no meio, esse tamanho vai ser igual a esse. Então, essa medida aqui vale A, essa medida aqui vale A. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde essa medida aqui embaixo é quem? É o C, né? Do centro até o foco é a medida do C. E do centro até a parte de cima aqui no eixo menor, eu tenho o valor do B. Se eu jogar aqui para a lateral aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, ó. Tem um triângulo retângulo aqui. Onde essa distância aqui, ó, é daqui do foco 1 até o ponto B lá em cima, é o A. A distância daqui até aqui é o valor do B, do eixo menor. E a distância daqui até aqui é a distância do foco, né? Que é o C. Pronto. Então, tem o quê? Uma relação pitagórica. Então, eu posso aplicar teorema de Pitágoras. Normalmente, a gente vai utilizar uma equação, tá? Dessa elipse. Igual a gente usou a equação da circunferência e tal. Geralmente, é dado uma equação da hipérbole. Da elipse. E nela, a gente consegue identificar tanto o A quanto o B. E o C? Como que a gente vai descobrir o valor do C? Através da fórmula de Pitágoras. Tá bom? E para finalizar essa parte teórica, eu tenho aqui a excentricidade, tá bom? O que é a excentricidade? Excentricidade, se o exercício pedir para você calcular, você calcula a excentricidade. Como que a gente calcula a excentricidade? A excentricidade é o valor do C sobre o A, tá bom? Sempre a excentricidade vai ser um valor maior do que 1 e maior do que 0 e menor do que 1. Sempre ela vai ser 0, alguma coisa. Certo? Entre 0 e 1, tá bom? O que a excentricidade diz? A excentricidade ela vai dizer se a minha elipse ela é mais achatada ou se ela é mais arredondada, tá bom? Mas isso não vem ao caso, é só para você entender o que vem a ser essa excentricidade. Ele vai dizer se a sua elipse vai ter um desenho, um formato mais achatado assim, ou se a elipse vai ter um formato mais voltado a próximo do círculo, né, da circunferência. Tá? Existe, aqui nós já vamos entrar dentro da parte da equação da elipse. Tá? A gente sai da parte teórica e vamos passar agora para a parte prática. A equação da elipse. A equação da elipse ela tem duas formas. Primeiro, o centro dela bem na origem do plano cartesiano. Está aqui, ó, a origem do plano cartesiano. Tá? E tem ela com o centro fora da origem do plano cartesiano. A princípio, nós vamos analisar o centro, né, na origem do plano cartesiano. O centro da elipse na origem do plano cartesiano. Então, olha só. A elipse tem duas formas. Ou ela é o eixo maior dela, né? Está na horizontal, no eixo X, ou o eixo maior dela pode estar na vertical, no eixo Y. Tá bom? No livro de vocês tem a demonstração da fórmula. A fórmula da elipse é essa daqui, ó. Para o eixo no centro, tá? E essa daqui. Qual que é a diferença das duas? É a posição da elipse. Está no eixo do X ou se ela está com o eixo maior no Y, tá? No eixo maior no X, eixo maior no Y. Como que eu chego nessa fórmula aqui? No livro de vocês tem a demonstração, né? Lá eu poderia demonstrar, mas não vem ao caso. O que interessa pra gente aqui é simplesmente a fórmula. Para mim demonstrar essa fórmula para vocês, eu gastaria um bom tempo. Então, assim, quem tiver curiosidade de como chegar nessas fórmulas, lá no livro tem essa demonstração. Até vai pegar a distância entre pontos até chegar nessa fórmula aqui. Olha só, qual que é a diferença entre as duas? É porque é o seguinte, quando o eixo maior está no X, o A vai estar abaixo do X quadrado. E ó, o B, que é o eixo menor, vai estar abaixo do Y, certo? Nesse caso aqui, como o A está no eixo Y, o A quadrado vai estar abaixo do Y e o B quadrado vai estar abaixo do X. Como que eu sei isso? É porque o A sempre é maior do que o B.
Então, quando o valor maior está debaixo do x, você já sabe que o eixo maior está no eixo x. Quando o número maior está debaixo do y, você sabe que o eixo maior da elipse vai estar no eixo y. O que vem a ser essa fórmula? Olha só. Essa parte, por que fica x ao quadrado e y ao quadrado? É porque a gente faz assim, ó. Aqui eu tenho, ó, o ponto A, x. Você pega aqui, ó, x, por exemplo, ponto A bem aqui, ó. Você pegar, ó, x de um ponto qualquer da minha elipse menos o x do centro. Como e eleva ao quadrado, igual a gente faz com distância, tá? De um ponto ao outro eleva ao quadrado, porque nós trabalhamos com o teorema de Pitágoras para a distância. Então, olha só, eu tenho, ó, x de um ponto qualquer mais o x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado. Y menos y do centro elevado ao quadrado sobre b ao quadrado. Mas como a origem dessa elipse, o centro da minha elipse está bem na origem do plano cartesiano, significa que o x e o y do centro vale zero. Então aqui, ó, zero, ó, esse x0 aqui é o do centro, vale zero, e o y do centro que vale zero também. Então por isso que sobra só x quadrado e y ao quadrado. Então quando a elipse tem o centro na origem do plano cartesiano, sobra apenas x elevado a 2 e y elevado a 2 aqui, tá bom? Por isso nós chegamos nessa fórmula aqui. Então vamos lá, vamos para exemplo, para a gente fixar melhor essa teoria, né? Vamos aplicar agora na prática. O que vem a ser? Vamos lá, eu tenho essa equação dessa elipse. Então eu sei que aqui tem x ao quadrado e y ao quadrado. Então já vem na minha mente que é uma elipse de centro na origem. Então olha só, tá vendo que o número maior está embaixo do x? Significa que a minha elipse tem o eixo maior no eixo x. Então vamos lá. Aqui na minha fórmula não é a ao quadrado e b ao quadrado? Pronto, então aqui embaixo está o 25, quer dizer que aqui eu tenho a ao quadrado igual a 25. Então eu sei que o a vale 5. b ao quadrado igual a 9 aqui, ó. Então eu sei que o b vale 3. E para achar o valor do c, que é o foco? Pitágoras. Encontrei que o c vale 4. Pronto, agora eu faço o desenho, o esboço da minha elipse. Olha só, como o meu a vale 5, eu sei que o centro da minha elipse está aqui no zero, então vou marcar, ó, 5 para cá e 5 para cá, mais 5, menos 5. E o B é o eixo menor, 3, então, ó, 3 para cá, mais 3, 3 para cá, menos 3. Pronto, eu formo a minha elipse. E para finalizar o meu desenho, eu vou marcar os focos, que é o que? O C. Ó, jogo, o C vale 4, jogo 4 para cá e 4 para cá, fica 4 e menos 4. Pronto, finalizei o meu desenho. Está resolvida essa questão, tá bom? Então, geralmente, questões de cônicas é isso aí, é você determinar os valores e fazer o esboço do desenho, do gráfico aí da elipse, tá? Olha só esse outro exemplo aqui. Esse outro exemplo, olha, se você observa essa equação, olha como que ela está. Só que a equação da elipse aqui é 1, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e dividir tudo por 36. Por quê? Porque se eu dividir todo mundo por um número, não vai modificar nada a minha equação. Aí eu divido por 36, aqui precisa ficar 1. Então, eu divido, ó, tudo por 36, tá vendo? 36, 36, 36. Divido aqui, vira 1. Simplifico aqui, fica... Divido por 4 por 4, vai dar... Por 4 por 4, vai dar 9. E aqui sobra y ao quadrado. Aqui, dividir por 9 por 9, vai dar o quê? X ao quadrado, e aqui sobra o 4. Pronto. Só que aqui agora, tá vendo que o número maior está debaixo do y? Significa que a minha elipse tenha o eixo maior no eixo y. Jogo aqui a ao quadrado é igual a 9, o a vale 3, b ao quadrado é igual a 4, b vale 2, e o c jogando na fórmula de Pitágoras, eu chego que c é igual a raiz de 5. Bom, vamos lá. Fiz o desenho do gráfico aqui do lado, então tenho que, ó, o a vale 3, né? Então, vem, como eu sei que ele é uma elipse, tem essa estrutura aqui, eu sei que ela tem o eixo, a origem no centro. Certo? Centro na origem do plano cartesiano. Então, olha só, tá aqui o meu desenho. O meu A vale 3, então eu jogo 3 para cima, 3 para baixo. O B vale 2, jogo 2 para cá e 2 para cá. E o foco vai estar um aqui, raiz de 5, eu jogo um ponto aqui numa certa distância aqui, né? Fica a seu critério, né? Vai da sua noção. Raiz de 5 e menos raiz de 5. Pronto, finalizei a questão. E por último, eu tenho a minha elipse com o centro fora da origem, que é esse caso aqui. Aqui agora eu tenho x e x0, a diferença é só essa.
Mas a estrutura é a mesma, tá vendo? Agora tá fora do centro, aqui, fora do centro, fora da origem, aliás. O centro fora da origem do plano cartesiano, ó, o centro fora da origem do plano cartesiano. Então a minha fórmula agora fica assim, né? Agora eu tenho x, realmente, x menos x0, onde x é um ponto qualquer e x0 é o centro da... Aliás, isso é a coordenada do centro. X do centro, y do centro, certo? Se o valor maior estiver debaixo do x aqui, quer dizer que ela tem esse desenho, o eixo maior está no eixo x. Se o valor maior estiver debaixo do y, significa que a minha elipse tem o eixo maior no eixo y. Então vamos lá, olha esse exemplo aqui. Pronto, como agora eu tenho x mais 2 e x menos 1, eu sei que essa minha elipse não tem o centro na origem do plano cartesiano. Então vamos lá, a forma de calcular é a mesma, ó. A ao quadrado é igual a 25, A vale 5, B ao quadrado é igual a 16, B vale 6. Jogo no teorema de Pitágoras e encontro C valendo 3. Como eu sei que agora está fora, aí eu faço aqui, ó. Aqui é a coordenada do centro, o 2 e o menos 1. Como aqui está mais 2, lembra que aqui tem um menos, quer dizer que o x vale menos 2. E como aqui está menos 1, então o y vale 1. Pronto, eu marco, a primeira coisa que eu faço é marcar o centro, ó. Menos 2 do x no 1, então eu ligo menos 2 do x no 1. Pronto, aqui é o centro. Agora eu jogo, ó, 5 para cá e 5 para cá. Opa, chegar aqui, isso. A primeira coisa que eu faço é marcar o centro. Né? Menos 2 e 1, coordenada do centro. Jogo 5 para a direita e 5 para a esquerda e tem o eixo maior. Lembrando aqui, ó, eu estou no menos 2, eu ando 5 para frente, eu estou aonde aqui, ó? No 3. E volto 5 para cá, eu vou parar onde? No menos 7. Tá? Agora eu jogo, ó, 3 para cima, eu estou no 1 aqui, eu jogo 3 para... 4, aliás, 4 para cima, eu vou parar no 5. Jogo 4 para baixo, vou parar no menos... no menos 4? Não, né? Tô no menos 1, não, vem parar no menos 3, né? Que tá errado aqui, senão andaria 5. Então aqui é menos 3. Isso, corrigindo, menos 3. Pronto. Agora eu vou marcar os focos. Aí eu já posso marcar aqui, ó, e ligar, né? Fazer uma elipse, um desenho oval aqui, como um formato de uma bola de futebol americano. E agora eu venho aqui, ó, e marco o C, que é desse ponto eu jogo 3 para frente. Eu tô no menos 2, eu vou parar no 1. Então aqui é um foco. Eu tô no menos 2, jogo 3 para trás, eu vou parar no menos 5. Então aqui eu tenho o meu segundo foco.